É isso, meus amigos. Bora direto pros Picks e Blanks pra acompanhar o que esses dois times vão trazer. Como vocês podem ver, o time da Leviatã tá do lado esquerdo da sua tela, vai jogar de azul, tem a primeira escolha. Eles já fecharam numa vai pro Scary. Lembrando pra galera que de repente não acompanha tanto assim, né? Tanto o Scary quanto o Pro Delta são brasileiros aqui, nossos brazucas. Exatamente. São nomes que estão buscando seu lugar ao sol, né? O Pro Delta chegou na final do ano passado e tudo mais. Mas são brasileiros ainda assim. A Isurus Astral tem um plano, porque veio rápido aí esse Sion, veio rápido essa Karma junto. Se o Takeshão tá cobrando o Summit parar de morrer, esse Sion de repente é pra isso, mas não sei se vai adiantar não, Nicolas. Não, na real o Sion morre 2 vezes ainda. Beleza. Essa Karma, eu vejo... Eles vão criar o bot lane com muito push. Cara, eles estavam com o draft montado já, meu amigo. Eles os têm dois um plano. times, na real, porque o time da Leviatã tá indo rapidinho também. A gente já tá na segunda fase de banimentos. Cara, Ambessa aí é uma seleção pra potencialmente jogar esse topside livre. O Ryze vem como seleção pra parte central, mas olha só, eu não tenho certeza plena de que essa Karma é na parte de baixo, não. Apesar de Karma Israel fazer sentido. Eu não sei se vai bastante sentido na parte de baixo. Ó, a Legolas chegou aqui com a gente. Legolas, Olá. eu tenho visto... Ô, Legolas! Eu tenho visto esse Ryze crescer bastante de prioridade, né? É verdade, eu tô sentindo que os times estão querendo jogar com pelo menos esse mid um pouco mais voltado pra scaling. Então a gente já viu hoje Azir, por exemplo, já viu o Ryze, já viu o Victor aparecendo. Então é uma estratégia dos times, ainda mais porque eles tentam alocar essa questão do dano mais cedo em outras rotas. Então normalmente você tem... Aqui, no caso da Leviatã, você tem uma Ambessa que não joga muito cedo, um Ryze que não joga muito cedo. Então, provavelmente, eles vão querer forçar pra bot lane. Vão fazer o Cell e o Pro Delta jogarem mais cedo com uma bot lane um pouco mais agressiva. Seria um plano bem interessante. E na Fury, agora, é a escolha pro José Deodo. Você quer agressão? Solta os cachorros aí. Vai ter na Fury pro José Deodo. José Deodo, que é outro que no time da Isurus não conseguiu performar bem esse segundo split inteiro. Não apareceu também, cara. Não apareceu. Ele que era tido aí como o grande caçador da primeira etapa do split 1, veio muito bem, mas, pô, também não teve uma unidade de jogo 100%. Beleza, a Kalista aparecendo. E é interessante porque contra o time da Isurus Astral, a Leviatã escolheu justamente Kalista, só que eu acho que na partida foi Kalista e Nautilus, se eu não estou enganada, para jogar contra o time da Isurus. E é interessante porque eles precisavam de uma pressão no bot. A Kalista é uma campeã que faz isso. Só que contra a Karma é um pouco mais difícil, porque a Karma ela tende a pokear bastante. Então eu não sei o quanto o time da Leviatã vai conseguir construir essa vantagem e o principal, né? Tentar o snowball a partir da sua bot lane para poder sair numa boa. Pois é, fica esse ponto de interrogação. A Kalista, teoricamente, é pra estompar a bot lane, só que é o que você falou, você bateu no ponto que eu tava pensando aqui, Lagos. Contra a Karma é muito complicado, ainda mais que tá de Hell do seu lado. A Hell não é aquele campeão que vai te ajudar um monte a empurrar a lane, a botar aquela pressão toda. Então, vamos ver como é que fica essa questão da bot lane da Leviatã, porque não sei se essa Kalista vai sair com essa vantagem toda, não. Eu consigo até ver a Rell dando um pouco de desafogo aí, conseguindo chegar perto da Karma, acertar aquele stun, vir junto, mas eu não acho que vai ser o suficiente pra matar a Karma, por causa do W dela, ela vai conseguir recuperar, prender a Rell no lugar. A Kalista já precisa estar com um ritmo de jogo interessante e não é essa realidade no earlyzinho mesmo ali, naqueles primeiros níveis. Vamos observar também se vai ter uma movimentação do jungler pra essa parte de baixo, porque eu acho que é o mais importante, né? A gente precisa ver o Scary focando a bot lane do time da Isurus Astral, que a gente falou no pré-jogo que eles têm uma dificuldade de jogar esse 2v2 no bot. Então se você coloca a sua atenção pra lá e tenta aproveitar um pouco dessa pressão, a tendência é que essa Kalista acabe saindo da fase de rotas fortificada e aí sim, possa fazer uma boa transição pro mid late game. A gente não comentou muito, mas a última escolha do time da Isurus foi uma Thalia, né? Pra fechar essa composição. Então, realmente ficou pro topo aquele Sion, pro Summit jogar do lado fraco aí do mapa. Tá contra a Ambessa. Ok. Pra mim é um matchup que o Sion meio que não vai conseguir se criar direito não, cara. Vai ser não tem nenhum matchup que ele se cria. Não, tem algumas coisas. Tem matchup que ele não sofre. Sabe qual é o lance? É que a Ambessa, ela também não tem uma fase de rotas forte. Então, ele vai ficar muito tanque e ela não vai conseguir fazer nada contra ele.
Beleza, beleza. Tô de boa. Tá aí, ó. Tá na sua tela. Os dois que a gente estão falando, os top laners aí do time da Leviathan contra Isurus, Zotiv contra Summit. Vamos ver como fica essa situação. Estamos nas imagens exuberantes de Summoner's Rift para já começar essa partida. Movimentação inicial dos times. O Ackerman já dá aquela assustada, pode atacar a água para longe, tá tudo certo. Vai começar o jogo. Primeiras movimentações já vão sendo feitas. Com essa Thalia, Isurus Astral ganha uma presença de mapa muito, muito interessante aí para potencialmente jogar lá para a parte de baixo ou jogar junto com a Naafiri aí, acelerando esse quesito da composição da Isurus Astral. Então ficar de olho vai também ter uma invasão aí? Como essa sinergia vai funcionar. Só que lidos como um livro pelo time da Leviathan, que já suspeitava, coloca essa sentinela. Só que eles já entram de lente, tiram essa sentinela e colocam uma sentinela bem avançada para pegar a movimentação do Scary, já temendo essa descida dele para a parte de baixo do mapa, logo nos níveis iniciais. Cara, o Summit vai ficar para roubar o vermelho. Ele vai dar uma adiantada no vermelho, ele vai dar um Qzão e vai embora no TP. Embora. É isso aí. Tá aí, então. Qzão. Não tá indo embora, não. Só tirando a parte de ir embora. Então, o Sion, ele tá aí pra ser o lado fraco do mapa mesmo, né? Só que ele tá levando isso a sério demais. E provavelmente ele vai voltar e vai garantir esse roubo. A gente aproveita para ver rapidinho aí todas as lanes, acompanhar o Mireu tentando botar um pouquinho de pressão, mesma coisa pro Snaker e pro Ackerman, e o Zotiv sozinho, coitado. Pra mim é hashtag TBT, meta de afunilamento, o jungler andando, andando acompanhado na selva. Eu tava esperando uma free lane, mas isso daí é outro nível. Só que olha só, calma aí, o Summit tá vindo pra dive aqui. E a jogada do time da Isurus vem com 4 jogadores, mas tem o teleporte caindo. O Céu tenta se reposicionar, o problema é que ele é um alvo muito forte. Fica o Summit sendo detonado. Chegou aí do Zotiv, o Céu vai escapando no limite. O problema é que o Snaker tá em cima dele, garante a eliminação. Um abate pra cada lado na jogada da Isurus. Com isso eles atrasam o jogo do Céu aqui na parte de baixo, mas a Ambessa vai coletar mais uma onda de minions na parte inferior e o mid tá numa situação esquisita e o bot também? Há uma briga pra todo lado, a gente tava esperando um jogo sangrento, o flash do Ackerman pra poder se reposicionar, o Prodel tava indo pra cima dele, pra fazer aquele engage. Eu tô de olho no Scary, que tá invadindo a selva do Deodo do outro lado. E pode chegar no meio, não vai chegar no meio não, tá só roubando. Só que ele perdeu a selva da parte de baixo, então isso aí é normal pra ele. Só que o que é o lance? Os dois mid laners perderam flash, então eu imagino que o Scary tentou o gank no mid, junto com o Cold, e aí o Mireu teve que gastar esse feitiço, então provavelmente a gente teve essa jogadinha aí acontecendo enquanto rolava aquele 2v2 no bot. E aqui em cima, o Summit tá conseguindo pelo menos descontar e levar uma barricada. O Zotiv, como deu teleporte lá pro bot, ele tá tendo que vir andando, então ele perdeu um monte de minions, um monte de tempo com a Ambessa. Ele perdeu tempo, mas minions ele não perdeu não, Grutar, porque ele pegou lá na parte de baixo. Ok. Então, assim, não é tão ruim quanto parece. O Sion chegou perto, só que ainda assim tinha um monte de minions ali pra ele coletar. E essa puxada do Mireu se acerta. Se pega, era morte. O Cold já era. Mas sabe o que é ruim de verdade? A situação do Céu agora. Que ele tá com 7 minions farmados. Do outro lado, o Snaker tá com 22. É claro que daqui a pouquinho ele vai ter um pouquinho mais de farm, né? Vai chegar mais ondas de minions. Mas ainda assim, ele perdeu muito, mas muito recurso de XP e também de farm depois daquele dive que o time da Isurus montou lá embaixo. E olha como é que a equipe da Isurus continua focando em dominar essa parte de baixo. O Rosadeodo vai entrando na selva inimiga, já vai com isso pegou mais um acampamento, né, do Scary, nega, mas esse tá quase meio nível, tá chegando no nível 5, enquanto o Scary tá na metade do 4 ainda. Então, o foco deles é muito essa parte de baixo do mapa e tá certo, né? Fazendo isso, eles anulam o jogo da Kalista, Colossus. Ela não vai crescer no final da partida. Se ela não ficar grande agora, já era pra ela. E aí é o jogo do Sion também, né? Deixa o Sion lá no top, ele que se vire e vamos jogar full bot side. E assim, pro Sion contar com um atirador que vai ter esse DPS, mas de curto alcance, pra ele acaba sendo positivo também, até por conta da itemização que ele faz, né? Então ele pode ir pra capa de fogo, desespero eterno, e ele tem range, de fato, pra conseguir lutar contra esse tipo de AD Carry. Então eu vejo que quanto mais o tempo passa, pelo menos nesse quesito, é melhor pro time da Isurus. Desespero eterno é um nome muito bom pro item. É muito bom.
Tá aí, o time da Isurus vai focando na parte inferior do mapa, castigando o jogo do Cell e do Pro Delta. Eles se seguram do jeito que dá uma recuperadinha no farm, mas a situação deles é realmente complicada. No mid, a gente tá vendo o Cold se distanciando também a favor do time da Leviathan, pelo menos tem essa boa notícia. Summit perdeu muita vida aqui nessa troca contra o Zotiv, mas pelo menos ele devolveu, né? Não deixou de graça aí, a Ambessa sofreu um pouquinho, ainda tem 2 biscoitos, então vai conseguir recuperar um pouco da sua vida. E o Summit não quer voltar ainda pra base, né? Usa o biscoito pra recuperar um pouco também da sua própria vida, porque o teleporte dele ainda tá pra voltar. Então se ele volta agora, ele iria perder toda essa onda de minions. Mas aí ficou um pouquinho arriscado, porque a Vayne do Scary tá no topside, né? Ela poderia ter vindo pra cá, já pegou o ultimate, o Zotiv acabou de pegar o nível 6. Então o Summit deu uma arriscada. Agora, beleza, o HP dele não tá tão dramático assim, mas ele se arriscou em ter ficado um pouquinho mais na parte de cima. E ele tá nível 5 ainda, né? Então. Ele não conseguiu pegar esse nível. O Code de novo sai do puxão sísmico, o Deodo tá por aqui, mas o Scary também, pode ser um 2 contra 2. O Code saindo, os mid laners têm nível 6, tem ultimate, mas nem o Deodo, nem o Scary tem as suas armas, suas ferramentas. O nível 6 ainda não veio. O Cold com grandes movimentações ali, saiu de todos os skillshots que foram na direção dele, também vai fazendo uso dessa mobilidade que o Ryze tem. Agora o Ackerman vai chegando. Ele não tem flash, hein? Esse puxão pegou, o Ackerman cola junto, consegue enraizar, e aí, meu amigo? Fica difícil, o abate é do Mireu, é da Isurus. Desviou de todos, mas errou o que era necessário e poucos segundos. Pouquíssimos segundos antes do flash dele tá disponível. Tá agora, ó. Disponível agora pro Cold. Então, competência gigante da Isurus Astral de fazer essa cobrança enquanto ela ainda era possível. Aproveitaram uma janela muito interessante. O Cold ainda gastou seu fantasma pra tentar sair vivo. Não foi possível e é num time legal, porque a gente já tem o primeiro dragão vivo que ainda não foi cogitado pelos times. Só que em 40 segundos a gente já tem as larvas. Então vamos ver se eles vão querer trocar objetivos, se vão querer lutar pelos dois também, porque o que prometeram aqui pra gente é que seria um jogo mais sangrento do que aconteceu na primeira fase. Tô vendo mais ou menos, mais ou menos. Galera da Leviathan vai voltando aqui pra defender esse bot que tem o Ackerman, o Deodo e o Snaker. Fala comigo, Colossus. 7 minutos e tem 3 abates. Da última vez foi 30 e poucos minutos e 52. Quase, tem que ser 2 abates por minuto, filho. 2 abates por minuto. Daqui a pouco eles recuperam isso aí, não tem problema. Pode ficar tranquilo. Fica tranquilo. Dragão tá aí, como a Lagoas falou. Vai nascer os Birubiru agora. Vamos ver, a Leviathan, ela trouxe pro meio do mapa a sua bot lane primeiro, né? Então, teoricamente, vantagem numérica eles teriam nessa parte superior. Eles já estão com pressão também dos Zotiv na parte de cima. Eles têm não só a vantagem de pressão, como a vantagem dos números. Então, a tendência é que o primeiro set, não, o set de Vastilarvas fique para a equipe da Leviathan mesmo. Mas é uma troca, porque esse Isurus Astral vai pro dragão na parte de baixo. Isso, no fim das contas vai acabar trocando de objetivo. O Deus está colando por aqui. Mireu também faz essa aproximação. Quem tem que tomar cuidado é o Cold, porque com todos esses números na parte inferior do mapa, o time da Isurus pode tentar uma jogada nessa torre. O Ackerman vem por ali, dá aquele sustinho, o Cold sai do alcance dele, o Pro Delta tá aqui pra poder dar aquela segurada e eu sinto que vai ficar por isso mesmo, Colossus. Vai ficar nesse push aí. Não tem ninguém por perto, um dive no Marel e no Ryze também não é uma parada fácil de fazer, é complicado. Controle. E o Ryze também ajuda nisso, né? E distribui dano em área, enfim, não é uma situação muito legal de fazer, não. De olho nas proezas de força, a gente tem então um set inteiro de Vastilavas pro time da Leviathan, conta como um monstro aí, do lado da Isurus tem um dragão. Os abates ainda não vieram, né? Precisa de 3. A Isurus está mais pertinho de pegar essa guerrilha. A torre, por enquanto, não tem nenhuma tão danificada assim. Então, tá meio longe da gente ver quem é que fica com esse aprimoramento das botas. A diferença de ouro global, na verdade, nem existe, né? A gente tá vendo que é uma pequena diferença entre as rotas. Então, por exemplo, aqui na rota superior, a gente tá vendo que o Zotiv tá bem melhor, né? Abriu uma boa vantagem de minions desde aquele começo do Summit que a gente viu. Continua colocando pressão. Lá embaixo era o Snaker que tava conseguindo ter a vantagem pro céu, que até já conseguiu diminuir bastante, né? Porque a gente viu que a diferença era muito grande no começo da fase de rotas, então ele já dá uma diminuída no seu prejuízo. Então eu acredito que o time da Leviathan possa continuar jogando aqui por essa parte de cima e talvez aproveitar um pouco mais essa pressão dos Zotiv. O Zotiv vai
farmando o que dá de minions por aqui, ele vai... Desculpa, o Zot não. O Summit vai fazendo isso e o Zot vai botando uma pressão gigante. As trocas são colossais pro Zot, estão muito melhores. Mas também não é nada efetivo, né, Colossus? Não vejo assim... Mas... Ele não vai matar o Summit. Ele não. Mas se o Summit ficar com essa vida baixa e ou a Rell ou a Vi se apresentarem aí, o dive é mole. Tipo, não é o caso. Mas imagina que a Vi tá jogando já no topside. Esse Sion tá morto. Ele não tem nem mana pra ultar. Ele não pode fazer absolutamente nada. Justo. Time da Leviathan, vamos ver o que eles aproveitam. Por enquanto a gente tá vendo o Scary no meio do mapa. O Ackerman vai recuando, o Snaker fica com a proteção da torre, o próprio Zedodo tava próximo, o Snaker conseguiu aplicar o dano! A entrada foi feita, só que o Scary ficou vendido. Ele usa o ultimate em cima do Ackerman, mas tem que se reposicionar, porque ele já foi eliminado. Vem o Deodo também! Tá chegando com os cachorros todos pra garantir a luta. Fica com a guerrilha o time da da Isurus. E aqui na parte de baixo tá tendo treta entre o Cold e o Mireu também, mas não vai sair nenhum abate por aqui por enquanto. Cara, o engage da equipe da Isurus foi mais decisivo. O Scary já usou o ultimate dele de forma meio responsiva, meio torta, meio que pra abrir espaço pra fuga. E o mais importante disso tudo para a equipe da Isurus Astral, eles levaram a melhor e queimaram de novo os dois feitiços do céu. Mais uma vez o céu gasta absolutamente tudo para sair vivo. E esse que é o problema, porque a partir do momento que ele perde muita vida logo nessa primeira parte da luta, ele tem que recuar, e aí o Scary fica lá no meio dos 3 jogadores da Isurus, meio que vendido. O ProDelta ainda tenta ajudar, mas não pode ir tanto, porque senão seria mais uma eliminação a favor do time adversário. Então ele faz o recuo, o Cell perde seus 2 feitiços, e a Kalista que a gente estava falando, se for anulada vai ficar complicado o jogo do Cell, e é isso que a gente está vendo agora. Já é uma consequência, né, do início difícil que essa Kalista teve. Os Isurus abre 1k de ouro mais ou menos na frente. A briga eterna lá do top lane. O Zot vai vir cheio de dano no gráficozinho de dano, né? Vai. Porque fica essa briga aí, dá aquela castigada no Summit de novo. Ele tá sofrendo e sofrendo bastante. Mas ele tá seguro, principalmente nesse momento, porque o José Deodo tá relativamente próximo dele ali. E eu sinto que o Zot, ele tá tendo bastante pressão na rota superior, mas ele não tá conseguindo utilizar essa pressão pra fazer outra coisa. Então ele não tá saindo da rota, ele sequer sai de lá da lane pra jogar na Fog, ele não coloca uma sentinela mais avançada pra pegar o tracking do José Deodo. Então eu acho que falta um pouco mais dessa proatividade do top lane da Leviathan também. E mais do que isso também, ele não tá conseguindo nem barricada cavar. É uma barricadinha só que ele tem, e agora vai se desenhando mais uma briga por aqui. Chegou o portal do Cold. Mas são 4 contra 4, eles tentam se reposicionar, o Cold travou o Mireu, que tem que sair do jeito que pode. Vem fechando agora o time da Isurus, ganhando o território dentro do Rio, mas vai ficar por isso mesmo. Nenhum top laner participou, 4 contra 4 aí no meio do mapa. Boa movimentação, mas que não gerou absolutamente nada no fim das contas. Nem pressão de lane, porque o Ryze do Cold, que enviou a Thalia pra base, já tá resetando, tem uma onda de minions que vai sangrar ali na parte de baixo. Eu acho que é isso, no fim das contas, que a Leviathan vai ter de vantagem. Mas olha, a gente tava falando um pouco sobre esse início um pouco difícil do Cell, mas na última partida em que esses dois times se enfrentaram, o Cell tava de Kalista, a fase de rotas dele também foi sofrida, e no final ele terminou 15/4/3. Só que, é claro, eram circunstâncias diferentes, o Cold estava com aquele Gragas que tava boladão, matando todo mundo, são circunstâncias diferentes, mas assim, ele conseguiu de alguma forma voltar pra partida. Vamos ver se o time da Leviathan vai encontrar esse caminho pra colocar o Cell no jogo de novo. Ó, mais um dragão nasceu e o Deodo já tá posicionado. Fala comigo. 15 kills para uma Kalista, e também é o recorde de kills de abates aí da etapa. Então é um número muito, muito alto de abate. Se eu não me falha a memória, o recorde do Brasil, do CBO, LoL era tipo 17. Então tá muito perto. Aí, ó, mais um dragão então pro time da Isurus. O Mireu dá uma castigada no Cold, mas o Cold comprou a briga, ele veio pra cima, força o flash do Mireu. Sai do jeito que pode o jogador da Isurus. E agora? E agora? Agora portal dos gênios, ele tem? Não tem portal. Não tem. Não tem ultimate, o Deodo e o Ackerman vem fechando. O gank é feito e o abate garantido. Zé Deodo pega essa eliminação e ainda vai cobrar a torre. Vai cair essa primeira torre e com isso a Isurus Astral vai pegar também as recompensas, Ogrontar. Vai pegar as proezas, porque eles já tinham os 3 primeiros abates. Torre no chão, dinheiro no bolso do Mireu.
e proezas para Isurus Astral. Dinheiro no bolso, bota no pé. Tá garantido já. O time da Leviatã tenta descontar do outro lado com esse Arauto. O Arauto que foi bufado, a cabeçada tá dando muito dano. Então provavelmente, eu acho que os times ainda não se tocaram tanto, Colossus, mas Tá na ele inércia, tá né? machucando muito a torre, o Arauto agora. É quase uma torre inteira que ele leva, É pô. o buff do Gruntar. Buff do Pei, cara. É, agora vamos. Mas o segundo dá menos dano. Tá tudo bem. Não dá pra ser feliz o tempo não. inteiro, né? É, ser feliz uma vez, aí a segunda já é aquele bônus. Tá bom. Você tá tão feliz no primeiro que nada importa depois. Isso, garantido, tranquilo. Para de ler o pet nisso. A primeira cabeçada dá mais dano, tá bom. Beleza, era só o que eu precisava saber. Vambora. Os times vão se reposicionando. Ficou com o Arauto, então, o Scary. Vamos ver como que ele vai usar. Ó, uma pressãozinha da Leviatã aqui no meio do mapa. Com o Arauto, eles praticamente derrubam a torre do jeito que ela tá ali. Dá mais um tequinho, vai. Eu me assustei com o barulho do carreto, mas era só o Summit voltando pra rota. Tá tranquilo, só que olha só, ele gastou esse recurso, o time da Leviatã vai todo pra rota inferior tentar um dive. E vem com o Arauto pra parte inferior do mapa. Armou bem na torre. Garante a cabeçada e com essa onda de minions, o time da Leviatã vai levar a torre. Quero ver se eles vêm forçando com esse Arauto para levar talvez uma segunda cabeçada, mas não vai dar. O Summit deu um machadão ali, um martelão e derrubou o Arauto. Do outro lado do mapa, o Mireu também derrubou uma T1, então ficou meio que equalizada essa situação toda. E tem que tomar cuidado os Otvi, porque o Deodo e o Mireu estão posicionados dentro da selva do time da Leviatã. Faz aí o roubo, só agora o Prodelta vem chegando. Tem que tomar cuidado também, o Prodelta contra 2, 3 jogadores se você considerar o Snaker. E olha o controle de visão que a Isurus imprimiu na parte de cima do mapa, cara. Muito extenso o que eles fizeram. O Rossadeodo com isso tem a tranquilidade. Portal do Gênio. Vai colar! O puxão foi dado, linda jogada do Mireu! Travou todo mundo na Leviatã e por enquanto um abate pra cada lado. Só que o Summit chegou no teleporte, ele não tem ultimate, acabou de usar. Tenta o quê? Tenta jogar a galera pro alto, não conseguiu. Ultimate dos Otvi, nova entrada da Leviatã, garantiu o abate. Já era pro Snackerman e a galera da Isurus agora começa a bater em retirada, começa a fugir. Leviatã tenta perseguição, mas estão muito machucados e fica arriscado. 2 abates pra Leviatã, 1 pra Isurus. Não terminou ainda não. Não terminou ainda não. Eles vão voltar. Tá aí, o Zotvi chama pra cima do Summit e garante o abate. Gold com esse Rise. E eu tinha visto... agora? Não acabou não. Ainda não? Pra cima do Snaker, o Prodelta não acertou a cutucada. Não acabou. E agora Não vem acabou. a galera da Isurus. Mireu fecha a porta. Prodelta fica isolado, ele puxa pra um lado e pro outro e vai chegar o teleporte. É a Leviatã com o Zotvi voltando pro contra-ataque. Contra-ataque do contra-ataque, não sei nem mais quem começou isso daí. Pronto, acabou. Agora acabou. Beleza. Pode respirar pode fazer tranquilo. o luto pelos mortos agora. Pode enterrar os corpos. E no final das contas, tava 4 para a equipe da Isurus Astral e 1 para Leviatã. Leviatã conseguiu diversos abates nessa parte central, porém a vantagem de ouro continua favorável para Isurus. E olha, foram 2 eliminações do Zotvi que conseguiu bons engages nessa luta e ele foi pra Yunos de segundo item. Tanto curiosa essa escolha aí de itemização, mas ele vem para um dano bruto. Normalmente quando você tem um tanque do outro lado, você quer muito mais soluções como o cutelo, que você vai ter mais vida, vai quebrar armadura, mas o problema dele não precisa ser o Sion. Então, sabe que eu penso isso, tipo, eles vão olhar pro Sion e falar assim, beleza, eu tenho 4 potinhos de carne ali pra eu pegar, que são muito mais suculentos do que essa muralha. O único tanque no time da Isurus é esse Sion, né? Porque eles vieram com Karma no suporte e com um campeão mais assassino na selva. Sim. Então, a galera da Leviatã, se passar pela muralha, só ignorar o Summit, já tá valendo. E aí, com um boneco que pula 550 vezes, pular um muro é fácil, né? É tranquilo. 2 aqui, ó. A Kalista e a Kalista 2.0. Ainda mais jogando aqui, né? Tem história de pular muro aí, a Vera no cenário. Aí, ó, Aí o Scary tenta o engage, mas pra cima do Summit aí não, aí é prejuízo. O Scary, inclusive, tem que gastar o flash. Passa a barragem incendiária raspando ali na orelha dele. Essa briga toda é pelo dragão, o dragão do oceano que tá posicionado. E se a Isurus fizer, eles ficam a ponto de alma. Eles já fizeram 2 dragões anteriormente. E aí, se eles chegarem nesse buff aí, a situação fica interessante. Ela vem pro portal dos gênios, vai botar o Prodelta perto. É o Prodelta pra chegar na backline, mas o time da Isurus Summit!
posicionou muito bem. O Summit é o alvo. Pro Delta foi eliminado e o Summit também. Morreu um de cada lado. Mireu faz a chegada pra cima do Cold do céu junto com o Deodo e o Ackerman. Eles garantem o abate. O céu não vê jogo. Já foi eliminado e o dragão é da Isurus. E o Summit, ele pode ter ficado isolado muito à frente do time, só que a quantidade de tempo que ele comprou e como a fight se desenhou ao redor dessa presença dele fez com que a equipe da Isurus Astral saísse na melhor. Porque ele separou a fight. A galera, metade foi pra baixo, metade foi pra cima. O trabalho que ele fez foi muito bom, e principalmente porque ele tá de botas de aço, Colossus. Então, nesse momento, o tanto de dano que ele consegue mitigar juntamente com a Edge de Fogo Solar é muito grande. Então, ele fica aqui no meio de todo mundo. E o grande dano, nesse momento, do time da Leviathan é AD, então ele consegue ganhar esse dano. Ele ainda zoneia mais 2 campeões aqui com o zumbi da passiva do pós-morte, e isso abre um espaço imenso pro time da Isurus fazer o concedeu do Ri, porque ele tá 4/0/2 agora. Pareceu, hein? É a primeira vez nos últimos 2 meses que eu vejo o Deodo sorrindo. É verdade, duras, hein? É, ele tá... Mas, ó, tá difícil o jogo pra Isurus é interessante no campeonato. Vai, fala comigo. É interessante porque agora ele vem com o campeão Carry, em que ele chama a Legal. responsabilidade. Talvez fosse isso que estivesse faltando pro time da Isurus. Então vê que o draft muda um pouco, né? O Summit agora vem com um tanque e isso abre espaço pra ele não vir mais com um jungler de utilidade. E sim o cara que vai tentar puxar a responsabilidade e carregar o jogo. Tem uma outra coisa que eu sinto também, que a Isurus tá fazendo o jogo rodar nessa partida, Colossus. Desde os primeiros minutos, quando eles fizeram aquela invasão, eles foram mais criativos, tentaram o dive... Estão propondo, né, o jogo. Outra postura. É uma coisa postura que a gente diferente. não viu o split inteiro por parte da Isurus. Sim. Exato, tá ali, ó. Enquanto a gente tá conversando aqui, Atacan. a Isurus Astral fez o Atacan e a Leviathan fica olhando, cara. A Leviathan não consegue se posicionar. Essa Kalista não se paga, não tá funcionando absolutamente nada. Tem o teleporte chegando aqui na parte central. E assim, pra mim, a Kalista já não estava num ponto tão excepcional assim, falando de Brasil, né? Ainda mais agora, que a gente tá entrando num pad em que ela foi nerfada mais uma vez. É, de fato, assim, eu entendo que a Leviathan queria essa pressão do bot side, mas eu acho que tinha outras opções em aberto, porque, assim, em questão de atirador, não teve muita coisa banida. Você tinha Ashe, por exemplo, que poderia trabalhar um pouquinho mais, e assim, Ashe Serafine, você tinha outras opções pra bater de frente nesse 2v2. E assim, Legolas, eles já tinham visto a Karma. Quando tem uma Karma lá no bot, é difícil pra você pegar pressão. O que eles estão fazendo parada lá e assim, pô, cara, eu sabia que eles não iam conseguir pressão com essa Kalista contra a Karma. Se eu tô sabendo, sei lá. Você tá sabendo legal, pô. Não, pode ser. Mérito seu. É, tem poucos anos que a gente narra esse negócio. Bom, eles vão se posicionando, tem briga no meio do mapa, porque o time da Isurus tá fechando todo aqui, o Prodel tem um grande alvo, ele cavalga pra longe ali pra sair do engage. Só que o Cell tá tomando e apanhando demais, essa barra incendiária passa por ali, a torre tá na metade da vida, um pouquinho menos que isso, e o time da Isurus vai investindo nela, tem outra onda de Minions chegando, eles querem derrubar essa torre pra abrir um pouquinho mais de mapa. O Summit não tem o ultimate dele, mas vão com 5 malucos no mid, a Isurus Astral pra derrubar a primeira torre. Então T1 tá no chão, é mais ouro pra Isurus Astral. Vai na força bruta, meu amigo. O time da Leviathan, de novo, não puxou engage, não tentou defender. O Zotv continua lá pelo topo. Ele não vai conseguir derrubar a torre porque ele já tá abandonando e o Summit tá chegando por ali. E olha, chega naquele momento crítico da partida, ali próximo dos 25 minutos, que é onde o time da Isurus Astral, até o momento aqui na competição, sentir mais dificuldade. Já conseguir, que é conseguir fazer um setup legal de visão no topside pra garantir o bônus de barão. Afinal, em todos esses jogos, foram 9 jogos, eles ainda não conseguiram fazer um único barão. Então, assim, tem uma grande dificuldade em controlar a visão. É uma das equipes que menos guarda, coloca sentinelas por minuto e uma das que menos também coloca sentinelas de controle. Então, assim, toda essa parte de controle de visão deles tem sido bem deficitária e a gente vê as consequências disso em questão de objetivo e principalmente, né, na curva de ouro que chega perto dos 25 minutos e ela começa a cair. Eu ia falar exatamente isso daí. É o momento crítico para a equipe da Isurus Astral, até porque tem um Ryze do lado da Leviathan, cara. Esse Ryze tá correndo frouxo aí, o Arcanjo já foi fechado, ele já vai fechar o Bastão das Eras agora também, tá no nono stack, então vai fechar o 10º stack em menos de 1 minuto, e aí o Ryze passa a ser um canhão difícil de lidar, o campeão dá muito dano.
Toma cuidado o time da Isurus, porque teve vantagem até agora, tá propondo o jogo e tá se dando bem nas lutas. O Barão acabou de nascer, 25 minutos ali no relógio dessa partida que tem 2.000 à frente pra Isurus. A Leviatã precisa desse dragão que nasce daqui aos 20 agora, porque senão é alma pra Isurus. A situação para a equipe da Leviatã ficou um pouco mais definida do que eles querem. Vem o Sion, ele vai passar o rio e talvez ele comece alguma coisa. Mas não vai dar tempo não. Chegou aqui, mas já chegou correndo. Veio dirigindo e chegou correndo logo na luta. Vai chegar. Olha a puxada! Pegaram por ali o Zotiv. O Prodota faz a entrada. Faltou o dano da Leviatã, que vai focando ali as lanças em cima do Summit. E a Isurus vem pra cima. Por enquanto ninguém morreu, mas o engage foi brabo, meu amigo. O dragão já tá por aqui e o Summit vai fazendo a linha de frente. Ele pode no flanco, vai cair aqui o Zotiv e numa situação fortíssima pelo flanco da Isurus. Pelo flanco da Isurus veio o Zotiv, só que a Isurus se reposicionou. Eles vão tentando procurar um território melhorzinho pra poder lutar. O time da Leviatã tá focado no dragão, eles não podem entregar de jeito nenhum. Entrada do Prodelta, entrada do Zoft. Tá os dois foram lá nos fundos, um abate pra cada lado por enquanto e o Summit também foi eliminado. Conseguiram a neutralização em cima do Snack, só que agora a Isurus volta no re-engage. Zoft ainda tá vivo, o dragão ficou com a Leviatã, então não vai ter alma agora. Só que a briga não acabou. Zoft fica pra trás, o Céu também. Os dois vão ser eliminados. E a Isurus vem pra 4 abates. O José de Odo com a double kill vai passando por cima. O Scary vai batendo em retirada, mas o José de Odo, será que ele vai conseguir pegar? Ele vai só roubar aqui se quiser e vai ficar por isso mesmo. Ficou por isso mesmo, então por enquanto... Os cachorros tão soltos, amigo. Cara, o José de Odo tá passando por baixo do radar em todas as fights. O Summit chamando muita atenção e o José de Odo dançando no meio da briga. A gente vai ver como acontece. O Prodelta tenta a entrada, consegue pegar o Ackerman, mas com flash ele escapa. E nesse meio tempo, a parte de baixo do vídeo toma muito dano. Aquilo que eu falei sobre o Cold, aquilo que eu falei com esse Ryze. A galera junta pra causar dano, o Cold responde. Porém, a sequência, a Isurus Astral com o José de Odo vivo carrega. Tem um grande problema que uma das grandes fontes de dano da Leviatã, que é a Kalista, ela fica muito zoneada, porque de um lado tem um Summit que fica fazendo o paredão, você tem um Mireu que estende o tapetinho de pedra e aí a Kalista ela tem dificuldade de entrar. Tem a Karma também que tem que dificulta a vida dela. E agora, o time da Isurus não quer parar. De novo, a Isurus vem chegando. O Scary é o alvo de 5 jogadores. O abate saiu e tem vantagem numérica. A Isurus matou o caçador. Eles vão se posicionando pra fazer barão. E vai fechar a porta do Mireu, tem mais briga. Tem vantagem numérica, o Code e o Zotiv ficam isolados. A vida do Zotiv tá muito detonada. Ele ainda assim segura, mas acaba sendo abatido. São 5 contra 3 e a Isurus vê o bom momento. Vem pra cima, leva mais um abate e agora virou passeio. Boa entrada do Prodelta, mas é tarde demais. Vem a Isurus pro Ace. Era o ímpeto que eles precisavam. Gruntaram o José de Ouro com o Carry, o Summit nesse tanque, essa parede intransponível na parte de cima do mapa. Ace para Isurus Astral, que abre o placar e vai botar 1-0 em cima da Leviatã. Tá todo mundo vivo e só tem o Scary pra defender. Ele vai tentando fazer a jogada na backline. Também eliminado. Ace de novo. Summit ainda morreu, mas nada mais importa, porque a Isurus vem com tudo pra garantir seu ponto. Sua primeira vitória, o seu GG. Vitória da Isurus. Mas Gruntar é MD3, não é só um jogo que vai resolver essa brincadeira para Isurus Astral, não. Tem que manter essa atitude, essa postura.